A região sudeste do Brasil é marcada por terras montanhosas. São os conhecidos mares de morros. Agora, essa paisagem traz algumas dificuldades para os produtores rurais. A mecanização é mais difícil, como também o desgaste do solo e a recuperação do terreno, por serem terrenos com uma declividade acentuada. Agora, os produtores da região têm trabalhado com soluções para lidar da melhor maneira possível com esse tipo de relevo. Você vai acompanhar uma dessas soluções hoje no Café com TV. A gente veio conhecer a Fazenda Triqueda, que fica em Coronel Pacheco. O Leonardo é o gestor da propriedade. Léo, eu abri falando aqui dessa questão dos mares de morros. Quais são os desafios em produzir nessa região? Então, os ciclos econômicos, desde o descobrimento do Brasil, se concentraram nessa região, que é o Planalto Atlântico. E a gente teve o ciclo da madeira, teve o ciclo da mineração, cana-de-açúcar, café, até mais ou menos 1929, onde houve a quebra da Bolsa de Nova York e a pecuária entrou sucedendo o café já decadente. Desde então, essa pecuária vem tendo uma degradação social, ambiental e econômica face à abertura das grandes planícies brasileiras do Cerrado, tendo expansão tanto para o interior quanto para o sul, Paraná, Rio Grande do Sul, quanto ao norte, na borda da floresta amazônica. E o grande desafio aqui, não sendo mecanizado e tendo uma declividade média de 25%, todas as operações, a maioria delas é manual e a produtividade ela acontece em menor escala. Porém, em contrapartida, a gente está do lado dos grandes centros consumidor. A maior parte da população, cerca de 60%, 70% da população brasileira, se encontra e vive dentro dessa paisagem. Então hoje a gente tem novos negócios formatados para esse contexto, para esse desafio de montanha, que pode ser uma solução sustentável e próxima desse consumidor, como a gente vai está mostrando no programa. A Fazenda Triqueda está com a família do Leonardo há cerca de 30 anos. Em 2000, eles começaram a pensar em novos rumos para uma produção mais sustentável e também mais viável economicamente. A pecuária era a principal atividade da propriedade. Hoje, não mais. A diversidade na produção é o que garante a viabilidade econômica da fazenda. Uma das mudanças no trato do gado foi referente à pastagem. O sistema adotado hoje é o silvopastoril, que combina o pasto com a presença de árvores e gado numa mesma área e ao mesmo tempo. A gente veio até esse ponto aqui da fazenda para mostrar o sistema silvopastoril que o Leonardo faz desde 2006, que é basicamente, juntar o pasto com um plantio de árvores. Aqui eles usam o eucalipto, mas você vai me explicar melhor, como é que funciona esse sistema? Sim. A gente tenta fugir da monocultura. A monocultura já é provada que não é o melhor sistema produtivo. Então a gente consorciou pastagem, árvore e gado no mesmo espaço, ao mesmo tempo, gerando mais riqueza, mais receita por hectare ano, mais lucro para a fazenda e agregando vários serviços ambientais com isso, como fixação de carbono no solo, melhor taxa de infiltração de água, inclusive conforto térmico dos animais, que você vê que durante esse horário de meio-dia eles ficam na sombra em vez de estar no sol e tem uma oscilação de temperatura que faz com que eles produzam mais carne ou mais leite com isso. Você falou aí vários benefícios desse sistema, mas por que tem tanto benefício assim? É por conta dessa diversidade? Porque a gente visa encaixar 2 ou 3 componentes produtivos que um soma ponto com o outro. Então a gente cria uma sinergia nos sistemas, onde a árvore ajuda a pastagem ajuda a árvore e o gado regendo uma grande cadeia sucessional positiva e de sucesso econômico para o negócio. Aqui o Leonardo ele trabalha com gado Brangus, que é um gado de corte, são 150 fêmeas? 150 fêmeas matrizes. E aí, como é que funciona esse sistema de pastagem delas? O gado é dividido em piquete e ele roda um piquete a cada um determinado número de dias e tem um intervalo que esse pasto fica ocioso, que varia entre 30 e 45 dias, para que esse pasto possa se recuperar.
e está no ponto máximo de produtividade para quando o gado retornar para ele. Agora, além desse sistema silvopastoril, você também trabalha com a agrofloresta, que seria mais ou menos o mesmo princípio, né, Léo? Isso. O sistema produtivo equilibrado, ele tenta imitar a mata nativa. O nosso benchmark, o nosso maior alvo seria a gente produzir como os índios, talvez antigamente, nas pequenas clareiras em torno da mata. Então a gente tenta fazer mais estratos dentro de uma área. A gente tem a forrageira, que é o capim, a gente tem a árvore, que seria um segundo andar, e a gente poderia ter um andar intermediário, que seria uma leguminosa, uma planta arbustiva, que fosse um bom componente nutricional. Isso permite uma quantidade de vida muito maior, uma biodiversidade, a gente está falando de insetos, minhocas, pequenos roedores, e toda essa cadeia trófica é beneficiado com essa simbiose entre os componentes. Qual que seria então a diferença, né, da pecuária tradicional da Zona da Mata, que a gente vê uma grande maioria que seria monocultura, para esse sistema, em questão de lucro? Segundo pesquisas do CPEA, que é Exalc, USP, em Piracicaba, a nossa pecuária da região está receitando cerca de 350 a 500 reais hectare ano. Esse sistema ele chega a poder, num ápice, 4 mil reais por hectare ano. Então a gente tem uma lucratividade que ela vai variar de 5 a 10 vezes, dependendo do sucesso que os componentes forem implementados. É importante ressaltar que aqui a gente escolheu o eucalipto, mas isso pode ser feito com outras espécies, como mogno, cedro, teca, paricá. Porém, essas aves são mais sensíveis a variações de solo, de índice de pluviosidade, quando chove a cada ano, de temperatura e com um histórico grande de frustração. Então, para você escolher uma árvore adequada para o seu local, você vai ter que pesquisar muito. Já o eucalipto, ele vai bem na maioria dos nossos lugares, é o produto mais rústico que a gente tem. A propriedade tem 150 hectares de pasto. O gado de corte é da raça Brangus. A fazenda cria 150 fêmeas matrizes e vende os bezerros para a cria. Aqui na fazenda, o Leonardo ele trabalha com várias parcerias de pesquisa e de parcerias para diversificação na produção. O Filipe, ele é responsável pela pecuária e também pelos manejos de pastagem do gado. E ele trabalha aqui com a pecuária regenerativa, né? O que você tenta implantar. O que seria, Filipe, essa pecuária regenerativa? Bom, a pecuária regenerativa parte do princípio de que se a gente tem uma área que já foi degradada, a gente quer usar os animais para regenerar essa área. Então, entendendo que o pastoreio e o descanso são ferramentas que a gente tem que saber utilizar para regenerar essa área. Então, a pecuária regenerativa, ela vem para aumentar a sua matéria orgânica no solo, aumentar a infiltração de água e ter uma produtividade interessante com o gado também. E como que aumenta isso? Por exemplo, aqui a gente está com todo o rebanho, né? Aqui embaixo, tem um tempo que eles vão ficar aqui. Como que você vai conseguir esses benefícios? Então, o que a gente tenta replicar aqui dentro da fazenda com o nosso rebanho comercial de gado é fazer uma mímica dos rebanhos naturais de herbívoros. Então, o que acontece? Esses rebanhos nas pradarias, nas savanas, eles se mantinham agrupados por proteção dos predadores e sempre em movimento. Isso fazia com que uma área que eles pastoreavam hoje só seria pastoreada daqui a teria um tempo de descanso para essa área. Então é exatamente o que a gente faz aqui. A gente faz um planejamento do movimento dos animais na terra e a gente planeja um tempo de descanso ideal para as plantas, um para a época das águas e outro para a seca. Assim a gente respeita o tempo de recuperação dessas plantas e passa a regenerar a terra e não degradar. As aves ainda complementam o sistema. As garças fazem a sanitização do rebanho ao comerem os carrapatos do gado. A Daniela, ela faz faculdade de zootecnia e veio até a propriedade para fazer uma pesquisa, que ela usa basicamente esse cano aqui com água para medir o quê? Como é que é, Dani? Me explica. Eu estou usando basicamente 2 anéis de PVC mesmo, 2 canos, para medir a infiltração básica de água nesse solo. É para medir a porosidade, qual a velocidade básica
que vai demorar para a água infiltrar nesse solo. E o que você quer mostrar com isso? Porque mostrando que se essa água ela infiltrar rápido, significa que o solo é um solo poroso. Sim. E esse solo é poroso por quê? Justamente por conta dessa diversidade? O que leva à porosidade do solo? Exatamente. A porosidade do solo é justamente pela qualidade da forragem, que às vezes a própria raiz da forragem ela pode ir mais fundo no solo e pela diversidade também. O solo ele se mostra em melhor qualidade, porque o solo que seja ele mais compactado, ele vai demorar mais a infiltrar essa água. Aí aqui eu estou medindo a velocidade que tem para infiltrar ela. E além dessa pesquisa em relação à infiltração do solo, você também está analisando a temperatura? Sim, a partir desse aparelho a gente consegue medir a temperatura ambiental e a temperatura úmida. Então, eu estou analisando no sol, no pleno sol e no subbosque, abaixo das árvores, qual a temperatura que difere, que ela tem uma diferença de 2 a 5 graus no sol e na sombra. Isso é para comprovar que os animais eles estão em conforto térmico quando eles estão na sombra das árvores. De 2 a 5 graus é uma diferença bem considerável, significativa. É considerável, porque se eles estivessem no sol, eles estariam em estresse térmico e eles estariam gastando energia com outras coisas. Se eles estão na sombra, em questão de conforto térmico, eles estão gastando energia apenas para produção e reprodução. A Fazenda Triqueda fica em Coronel Pacheco. O gestor é o Leonardo. Há anos ele vem buscando a sustentabilidade e a agroecologia na produção. O produtor rural e pesquisador busca uma relação mais harmônica entre as demandas do homem e da natureza. Leonardo realiza uma tese de doutorado em que estuda a produção sustentável de alimentos na região de Mares de Morros. Na propriedade, ele trabalha com a pecuária neutra. Aqui é feita a neutralização do gás metano emitido pelo gado. Essa liberação ocorre durante o processo de digestão do animal. A neutralização é feita através da fixação de carbono no solo. E o caminho para que isso ocorra é o plantio de árvores. Aqui, o eucalipto. A estimativa é que para cada animal sejam necessárias 15 árvores para a neutralização dos gases. Aqui nessa área foram plantados 1.300 eucaliptos por hectare há cerca de 10 anos. Léo, como que está sendo o sistema de corte desses eucaliptos? Aqui a gente teria a opção de fazer o corte de 6 em 6 anos. Primeiro corte aos 6, aí conduz a brotação aos 12, aí conduz a segunda brotação aos 18. E é assim que a maioria dos fornecedores de carvão, lenha e papel fazem. A opção aqui nossa foi por ralear essa floresta aos poucos. A gente fez o primeiro corte aos 4 anos, saindo de 1.300 para 1.000 árvores por hectare. Depois aos 8 anos. E agora aos 10 anos a gente está caindo de 800 árvores para 500, para ter madeira de maior valor agregado. O corte das árvores é feito em etapas. O projeto deste plantio vai até 2033. São 100 hectares de eucalipto plantados para 100 hectares de silvipastoril. Agora, esse corte gradual, ele também ajuda nessa preservação do solo? Muito. Ele tem uma harmonia melhor com a demanda por recurso natural, exposição do solo. Então, toda vez que você faz um corte aos 6 anos, e é o corte raso de 100% das árvores, você desconfigura toda a parte de arquitetura de copa, de taxa de infiltração de água, o sistema de retenção de solo. A gente está falando que o solo fica mais exposto à lixiviação, erosão. Como você desfavorece toda a comunidade de biodiversidade que vive ali naquele ambiente da floresta. Para contribuir ainda mais com a preservação do meio ambiente, algumas nascentes na fazenda foram revitalizadas. A área de revitalização dos cursos d'água tem 10 anos. Aos poucos, parte da fazenda volta a ter a função de recarga hídrica. Estes pontos foram excluídos das atividades produtivas e, naturalmente, a área vai se regenerando. Hoje nós viemos conhecer a Fazenda Triqueda, em Coronel Pacheco.
Em 2000, os proprietários iniciaram um projeto sustentável no mercado de pecuária de corte e de produção de madeira de plantios renováveis, com a preservação das florestas nativas. A gente viu no programa de hoje a preocupação do Leonardo na sustentabilidade da produção. Agora, você leva essa preocupação também para essa área social da fazenda, né? Então a gente instalou a fossa de evapotranspiração, onde todo o dejeto vai para lá, da descarga do banheiro, e ela, por processos, filtros naturais, ela volta ao meio ambiente por evaporação de plantas de folha larga. Para esse ano a gente já está querendo fazer apicultura e colocar o mel no mercado, o mel sustentável. A gente também está com a parte de ovos de galinha em desenvolvimento. Outro momento a gente vai introduzir as ovelhas. Muito obrigada pela visita, por fazer esse tour na propriedade com a gente. E é desse cenário aqui que eu abri o café, um cenário que marca muito a nossa região, que eu encerro o programa de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.